E aí, pessoal da Contigo, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli e hoje eu estou com ela, com a Badia Assad. Primeiro, queria super te agradecer por tirar esse tempinho para falar com a gente da Contigo. Que delícia! Maravilhosa. Que delícia. Primeira vez que eu converso com a Contigo? Oh, meu Deus! Ai, tô muito animada. Aí, pra gente começar, você, assim, é uma artista gigantesca. Você já lançou, são 19 álbuns por aí, né? O Ilha, a gente vai falar sobre ele, é o meu 20º. Então, são muitos e muitos e muitos projetos, mas você lançou agora no comecinho de julho o álbum Ilha. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi a construção desse projeto. Me conta. Então, a gente está sempre quando a gente acaba um projeto, a gente já está pensando no próximo, né? Então, na verdade, Ilha, a ideia desse álbum era uma ideia de um álbum duplo e veio em 2019, antes de desconfiarmos que uma pandemia ia acontecer. E a minha ideia naquela época já era falar sobre, era um álbum duplo, então o primeiro seria sobre um naufrágio e o segundo seria a ilha. Já pensando assim, o mundo já estava virado de cabeça para baixo, já estava esquisito pra caramba. E eu que circulo muito pelo mundo, essa constatação não era só minha no ambiente brasileiro, era por todos os lugares que eu estava caminhando. Então era a ideia de trazer músicas e compor músicas que falasse desse descompasso, né? Como é que a gente veio parar aqui? Por que estamos aqui? Aí de repente naufraga. Aí lá naufragados encontramos uma ilha. Puxa vida, o que a gente vai levar para essa ilha, né? O que a gente quer levar se tivéssemos essa oportunidade? E não pensando na ilha somente como um lugar, né? Um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, mas nós somos ilha, né? Sim. Um pedaço de carne e osso cercado de ar por todos os lados e muita ideia, muito pensamento. Então, o que disso a gente quer levar para essa ilha? Bumba, veio a pandemia. Eu falei, putz, naufragou mesmo, né? Nem imaginava, mas foi. Então, era apenas a ideia do naufrágio, aí naufragou, aí deixou de fazer sentido a primeira parte do projeto, né? E já tinham as músicas da primeira parte, alguma coisa assim, ou era mais a ideia? Não, era mais a ideia. Daí eu ganhei uma lei de incentivo, PROAC, para fazer um disco. Puxa, eu falei, vou fazer o Ilha. E aí eu convidei artistas músicos, né, de diferentes gerações, para a gente dar uma conversada, uma filosofada sobre o que você, que é dessa geração antes da minha, quer levar para essa ilha, o que você é da minha geração, que você que chegou depois de mim. E foi muito interessante que era meio parecido, assim. Então, assim, as necessidades humanas, elas continuam as mesmas, né? Então, da geração anterior, tem parceria com a Lucina. Você conhece a Lucina? Eu nunca tinha ouvido falar, mas aí eu vi nos créditos do álbum e aí eu fui pesquisar, fui atrás. Nossa, a Lucina maravilhosa. Quando ela teve a dupla Lula e Lucina, né, elas viveram na pele o movimento hippie, mas de fato foram morar em comunidade, viver um trio romântico, coisa que na época só se falava, elas viveram isso. É uma coisa super, até hoje não é visto de um jeito muito positivo por muita gente, né? O que na verdade não tem sentido nenhum. Então, e ela já viveu isso naquela lá época, atrás. Então foi o começo da música independente, foi com ela ali, enfim. A Lucina é parceria de Fruto comigo, eu chamei a Alzira E, sim, que é outra grande referência, né? A Alzira da família Espíndola, e agora assina como Alzira E, uma fase nova da vida dela também. A gente fez uma música chamada Traga-me, e aí da minha geração é o Chico César, que é um amigo de longa data. E uma geração seguinte, eu tenho 2 parcerias com a Lívia Matos, que é essa artista fenomenal brasileira, sanfoneira, né, acordeonista, compõe, canta, performática do circo. E o Dani Black, que é um fenômenozinho, né? Eu queria me aproximar muito do Dani, porque eu gosto muito do trabalho dele e imaginei
de chamá-lo para fazer uma parceria, e foi lindo o nosso encontro, foi bem bonito. É uma música, é a única música do disco que fala um pouco desse lugar do que não deu certo e o que aí a gente convida, vem dançar com a gente nessa ilha do amar, né? Como esse lugar do recomeço, assim. Bom, um panorama breve da ilha. Mas, nossa, era até uma coisa que eu queria falar, que eu tinha, assim, certa curiosidade para saber se o álbum tinha sido realmente pensadinho para passar todas essas mensagens, porque ele se completa muito, né? As músicas, elas vão se completando e elas... É muito doido, porque ele traz várias reflexões e ele tá perfeito, sabe? Ah, você curtiu? Que bom! E as músicas, elas têm muita mensagem, elas vão realmente se completando. E aí era isso que eu queria saber, né, que você comentou, ele foi pensado para ser assim, né, não foi, eu compus uma música há um tempo atrás, aí eu decidi colocar agora, não, ele foi feito para passar essas mensagens. Sim, só que tinha assim, por exemplo, a minha parceria com o Chico César, todas as parcerias foram compostas à distância, né, que a gente estava na pandemia. Então eu tinha algumas letras que eu escrevi, né, o meu processo criativo enquanto letrista, eu tenho surtos psicóticos onde eu escrevo incessantemente por, sei lá, muito tempo, aí eu vou guardo, e fico aqueles... Agora não fica mais o escrito físico, né? Fica tudo dentro de um HD lá qualquer. E aí eu falei, o que eu tenho aqui que eu já vivi que traz essa mensagem? Então eu mandei algumas referências pro Chico César e ele escolheu, que se chama Do Silêncio Veio o Som. E é uma letra minha, que ele não mexeu uma vírgula, ele devolveu. E a gente sempre, eu pelo menos quando penso no Chico César, eu penso muito no letrista, né? O Chico, que é um puta letrista. Sim. Então ele não mexeu nenhuma vírgulazinha lá e devolveu a música. Então, assim, só para dizer que tinham alguns escritos que eram mais antigos, mas que ainda faziam sentido pro que a gente está vivendo hoje, né? Sim, mas então, tem duas músicas no disco que fala desse lugar que é o início de tudo, né? Antes da gente estar aqui. Então, do silêncio veio o som, dentro dele toda a música. Então, é uma canção que fala mesmo, né? Do que formou essa maravilha, esse milagre, né? Isso que não tem explicação, que a gente está aqui. A explicação, acho que cada um tem a sua individual e cientificamente temos o Big Bang acaba sendo uma coisa, né? Muito pessoal, né? Porque vai de cada crença e... Então, e a outra música que também é anterior à nossa chegada, que é o Fruto, essa parceria com a Lucina, que tem um videoclipe que vai ser lançado no dia 2 agora. Eu ia falar disso também. E o Fruto fala das energias feminino e masculino, né? Pensando como yin e yang, que toda essa polaridade está em tudo, né? Tudo tem a sua polaridade feminina e masculina. Então a gente criou uma série de metáforas, né? Eu nem sei se elas é mais intuitivo do que indo lá pesquisar, porque se for pesquisar eu sei que a gente vai encontrar se é yin ou yang, etc. Mas são imagens poéticas, né? Da natureza, onde está esse yin e yang, e tem um determinado momento em que o homem e a mulher são criados. Mas pensando nessa mais enquanto energia, né? Que hoje o assunto de gêneros é tão complexo, né? Quer dizer, hoje, sempre foi, mas hoje a gente fala mais, né? Está falando sobre isso. Então a gente até, né, está entendendo aonde estamos para compreender, né, onde que estamos com relação a isso hoje. Um frame, né, do que vivemos hoje. Mas então pensando mais enquanto energia, né? Então eu sou uma mulher, tenho uma feminilidade grande, mas o masculino em mim é uma atitude o tempo inteiro, é ação e vamos lá, não tem aqui, faço, né? Não fico esperando as coisas acontecerem. A ação é muito uma energia masculina, né? Não do homem. Então, que isso fique bem claro, né? Então, tem essas músicas que falam
do contexto, né? Mais uma filosofia de quem somos, o que estamos fazendo aqui e o que construir com isso. Porque se a gente para mesmo, é tão lindo tudo, né? E tem uma expressão em inglês que fala take it for granted, que é a gente esquece, né? Às vezes a maravilha que é estar vivo, né? Que a gente fica enroscado nas próprias tramas, né? As redes literalmente hoje em dia, né? É verdade. Em todo tipo de rede, né? Da internet, as tramas. A gente esquece que o ar que eu respiro, né? Esse corpo que a gente é um milagre, né? É lindo. Então, de lembrar disso mesmo, né? Todo dia, putz, obrigada essa oportunidade de estar aqui. E são, sei lá, uns 100 anos, sendo muito... A minha mãe está com 92, então ela vai chegar aos 100, que a gente passa por aqui e tanta coisa que a gente pode viver e plantar coisas boas, né? Então vamos plantar coisa boa, acho que é isso, bem resumidamente, vamos plantar coisa boa nessa ilha, os pensamentos bons e Ilha do Amar, vamos trazer muito amor, que falta, né? Coisa tão óbvia. Sim, que então, deveria ser o básico, né? Mas... Porque outras coisas se enroscam na trama, é do poder, da ganância, né? Os 7 pecados capitais. Mas eu acho que é bem assim mesmo, né? A gente vai se esquecendo de gratidão de estar aqui, experimentando, né? Sei lá, cada um tem os seus 100 anos para contar. Sim. E eu espero que mais e mais pessoas possam contar coisas boas, deixem legados positivos, né? E é uma coisa muito... Até que eu queria comentar, assim, porque eu escutei o seu álbum e aí eu fiquei pensando em cima das músicas, né? E isso que você falou, eu acho que eu senti muito isso em Fruto mesmo, que me fez realmente refletir sobre algumas coisas que eu deixei tão pra trás, assim, sabe? Eu tenho uma filhinha pequenininha, né? E aí, e aí fica nessa correria do dia a dia e tudo mais. E aí eu escutei algumas músicas, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, sabe? Quanta coisa... Tipo, eu não sei explicar, mas o sentimento que o álbum me trouxe foi muito de olhar pra mim, olhar pra minha vida e pra essas coisas que acontecem todos os dias e que eu tô deixando pra trás. Que lindo. Por conta de outras questões, tipo trabalho, estresse por algum motivo, sabe? E aí eu fiquei, tipo, é tão puro, sabe? Tantas coisas que a gente acaba esquecendo, né? A vida, né, tá numa caoticidade que a gente... O trabalho, assim, a pressão da produção Sim, é muito grande. É muito grande, E a gente comprou essa história, né? Então a gente se cobra de produzir. Então eu tô falando, pra mim também. Então, é uma coisa muito geral, todo mundo tá passando por isso. E aí não tá vivendo, né, muita coisa ia falar agradecimento de novo, parece redundância, mas, né, de parar, puxa vida, tem todo um mundo. Tem todo um pra mundo gente, aqui. A gente não precisa produzir que nem os loucos e ficar alimentando rede social que nem uns alucinados, porque senão as pessoas estão perdendo a referência de que você não pode mais se dar o privilégio de ter uma experiência e não compartilhar nos seus stories, porque senão parece que você não viveu. Sim, é verdade. E, nossa, né? Onde que vai parar isso de você precisar do olhar do outro para estar bem? É verdade. Precisar da aprovação do outro para estar bem. E isso é uma constante, eu acho que... É uma coisa tão complexa, mas que na verdade é tão boba, né? Se a gente for olhar. Por que a gente precisa da aprovação das pessoas que seguem a gente, por exemplo, para saber que a gente aproveitou aquilo, que a gente viveu aquilo, precisa mostrar para o outro. O buraco é bem mais embaixo, né? Sim. A gente começou a cavar o buraco e está sendo cavado. Qualquer hora quando sair lá do outro lado, aí a gente vai encontrar a resposta assim, gente, não precisava, não, mas às vezes precisa cavar o buraco inteiro para sair do outro lado. E a gente comentou de Fruto, eu queria que você me contasse um pouquinho mais sobre o clipe, porque eu já assisti ele antes de ser lançado e tá lindo, lindo, lindo. As paisagens, assim, tá maravilhoso. Fruto
E é interessante também comentar, né? Porque às vezes as pessoas podem pensar assim, nossa, a gente tem o maior budget do mundo para fazer o que quer. Não é bem assim, a gente tem um budget de artista, assim, vamos... Então, como que a gente pode ser criativo com limite financeiro, né? E aí eu encontrei o Rodrigo Paissi, que é ou Psy, que é um puta cara, assim, um diretor que já tem esse olhar, né? Um cara, uma câmera e eu na frente dele. Então a gente precisa contar muito com a minha interpretação dali e a cenografia, né? Então a gente foi ao Fruto Fala da Natureza, então obviamente ele foi filmado na natureza. E a princípio era para ser filmado na praia, que a gente tinha uma semana que eu podia, ele podia, a maquiadora podia. Então vamos nessa semana. Puta, foi uma semana que choveu. Desculpa, bati aqui. Foi uma semana que choveu pra caramba. Eu falei, putz, quando você pode, pai, ser na semana que vem? Não, vou viajar. E você? Não posso. Eu falei, então tem que ser essa semana, então não vai dar pra ser na praia. Isso era para gravar numa quarta. Aí na segunda noite teve a reunião, falei assim, não vai para ser amanhã, quarta-feira na praia, porque vai estar dada. Então, em um dia, eu fui a produtora executiva, eu tive um dia para montar o novo cenário. Caramba. E aí eu fui para minha cidade, São João da Boa Vista, que eu me mudei para lá durante a pandemia, e tô adorando morar na Serra. Mas São João é uma cidade muito linda, cercada de cachoeiras, e a gente tem conhecimento de lugares, tem muita natureza incrível aquela cidade, aqueles arredores ali. E a gente então viajou, a gente visitou 2 fazendas, Fazenda Alegre e a outra é de um plantio de café. Do café onde tem aquele bambuzal. Não, é uma plantação de eucalipto gigante, assim, nossa, que coisa linda. As cenas que estão nessa parte, assim, estão tão lindas e dão uma sensação de profundidade mesmo, tá lindo. Então, eu descobri esse lugar durante a pandemia, quando o pessoal da cidade estava tudo trancado, eu fui para lá. E a gente caminhou muito. Caramba! A gente caminhava, caminhadas longas, quase todo dia, 5 horas, sei lá. Meu Deus! E era pela mata, pelas montanhas. E aquele lugar, quando a gente passou por essa fazenda, atravessando o Caminho da Fé. O Caminho da Fé sai de Tambaú, eu acho, passa por Águas da Prata e vai desembocar lá na igreja, na Nossa Senhora, na Dutra. Então, um caminho de 10 dias. Caramba. E a gente fez uns pedacinhos. E esse lugar está nessa fazenda. Eu conheci, ficou aquela imagem, a sensação que eu tive quando entrei lá. E aí fomos até lá gravar. E a Fazenda Alegre, puta, linda, umas árvores que parecem para mim uma entidade, um orixá, assim, aquelas... parece que elas estão vestidas assim. E a cachoeira, que são as 7 cachoeiras que eu frequento desde menina, quando eu morei em São João, com 14, 15 anos. O passeio, eu passei minha infância no Rio de Janeiro, eu nasci em São João, passei a infância no Rio de Janeiro, longe de natureza, mas aos 14, quando eu fui fazer o ensino médio, né, minha família, meus pais voltaram para São João. E aí não tinha mais nada que tinha na cidade, né? Tinha natureza. E foi quando eu, em vez de ir pro clube dançar John Travolta, que eu era época de John Travolta, a gente ia dar um mergulho na cachoeira, ia andar de bicicleta no mato, ia andar a cavalo. Foi uma experiência fascinante. E essa cachoeira eu conheci nessa época. Então foi um revival, né? Foi muito gostoso ir lá. E tava fria aquela água pra caramba. Ainda mais de cachoeira, né? Que já é gelado, se o tempo já... Mas enfim, para chegar lá a gente foi de quadriciclo, soltei agora um making off que o carro não ia subir até ela, porque normalmente a gente ia andando, né, na minha época. Tem várias histórias de visitas a essa parte de São João. Mas é isso, o clipe foi feito assim, eu tive a ajuda do
do pessoal da Prata Expedições, que faz esporte radical lá na região, e tem muito, eu já fiz rapel com eles, é que incrível. Legal! Eu tenho muita vontade de fazer rapel. Tenho cara, muita vontade. Muito gostoso. Desde que eu era pequena, eu morro de vontade. Então, a gente fez dois tipos. Fizemos um rapel numa cachoeira de 30 e tantos metros, né? Caramba! Que tem negativo, então aquele que você fica pendurado mesmo. E fizemos o outro que eu achei até mais legal, que foi um que chama de canionismo, que descemos 8 cachoeiras menores, mas vai indo, não volta, né? Legal. Vai indo. Tudo com o Rafinha lá. E então é uma região, e essas quando você vai visitar a cachoeira assim, que você vai entrar, tem que ter o pessoal, né? Uma vez eu fiz com certeza. Um outro videoclipe que eu mergulhei numa cachoeira lá, uma outra cachoeira, que são 9 metros de altura. Então ele foi, o Rafinha foi de novo, lá veio se podia mergulhar mesmo, tira galho, faz uma produção que o pessoal que conhece, né? Mas essa cena desse mergulho nessa cachoeira de 9 metros começa um filme que foi feito sobre a minha vida chamado Badi. A primeira cena eu hesitando assim, se eu pulo, não pulo. E aí assim, quando eu vou pular, o diretor corta e começa a minha história lá pelo meio do filme, aparece o mergulho. Mas eu acho que esse mergulho é muito significativo, né? Porque eu tenho a minha vida cheia desses mergulhos. Não sei se vai dar, vai. 1, 2, 3, concentra, vai. Que é a coragem de se jogar em tudo, né? Que você faz. Eu lembro que nesse mergulho, uma outra coisa interessante, eu fiz o primeiro, foi tranquilo, pá. Aí o diretor do clipe falou assim, vamos fazer de novo. Já foi uma agora para ter a coragem da segunda. Aí secou, esperou, era um dia quente, esperamos secar o cabelo para dar continuidade. Secou, em 2 horas secou, já estava pronta para outro mergulho. Aí quando eu fui, falei, não vou conseguir. E vai, aí ele fez assim, aí rezou fez uma oração a um santo que eu nem me lembro qual, rezou assim, aí eu rezei daqui, vamos lá. Aí ele, vou contar até 3, eu disse, não, você não vai contar nada, a hora que eu for, você tá preparado que eu vou. E é nessa que é o segundo que o diretor usou, porque eu tô realmente assim, criando, mas aí você vem, a coragem vem de um lugar... Que você nem pensa, né? Você só vai. Que você age. E tem umas teorias que, assim, quando você tem um pensamento, não deixa passar de 2 minutos. Porque se passou, talvez você não... Algo de mudança, algo importante, assim, né? E esse se jogar na vida, eu acho muito importante esses desafios, porque você sai da zona de conforto. E aí que as coisas vão dando certo, né? Que nem sempre dá certo, mas Eu acho que nem pensando se dá certo ou errado, mas mais de sair da zona de conforto. Pela experiência, né? Porque é aí que você se cria a possibilidade de crescer, né? De evoluir. Que às vezes a gente passar por experiências que não dão certo, criam cascas, né? Você fica... Cascas no sentido de ficar mais forte mesmo. Sim. Né? Então... E não assim, eu não vou mais cair nessa armadilha. Mas de criar casca e saber que, não, eu já passei por isso. Que você passa por isso e consegue passar por mais. Exato. E além do clipe que vai ser lançado agora no comecinho do ano, no comecinho do ano não, né? No comecinho de setembro. Semestre. Que a gente já tá indo pro final. Voa, né? Agosto e já tá na metade e é o ano que mais demora, né? Então... Tem essa... É uma teoria comprovada por você? Não, é porque não tem nenhum feriado, é um mês longo. Gente, nunca nem pensei nisso. Sério? Tá todo mundo sempre fala que depois que passar agosto o ano termina. Gente do céu, então já tá terminando. Não, ainda temos alguns dias. Tem um lançamento. Então, tem o lançamento de Fruto, do clipe, e também tem o show, né? Que vai ser agora no dia 9 de setembro, que você vai abrir vários shows, na verdade, né? Vai abrir a turnê. Vai abrir a turnê e, lógico, sempre com a agenda se coçando para ter muitos outros shows por vir, né? E o show dia 9 vai ser no Sesc Vila Mariana. É um espaço que já fiz muito projeto muito lindo naquele palco. É um palco que eu gosto muito. Fiz alguns lançamentos lá. E então os músicos comigo da banda
é o Meno Del Pica, no baixo e samples. O Décio Sete, que é um super percussionista, baterista. A gente também, cheio de samplers, a gente está trazendo a sonoridade do álbum. Coisa que eu nunca fiz tanto assim, de usar mesmo a sonoridade do álbum, porque eu acabo fazendo uns álbuns cheios de gente, mas vai pro show. A gente não usa muito esse recurso, né? E porque tem sopros, né? Tem vários outros instrumentos. Mas então, a gente está trazendo através dos samplers, que está muito legal. Teremos participação especial da Alzira. Sim, eu vi. A Alzira E, a nossa Traga-me a laranja. E fala muito da polaridade também, porque a laranja, né, tem esse doce, mas tem também o sumo, né? Você vai descascar a laranja, espirra aquelas coisas assim. Então, mas traga-me inteiro, eu quero sorvete inteiro, né? Traga-me tudo. E traga-me também é um verbo do verbo trazer e de tragar. Então, essa ambiguidade está presente na música, muito legal. E ela vai cantar a Ilha do Amar comigo, que o Dani a princípio ia participar com a gente, mas a agenda bateu. E vou trazer como uma alusão a essa terra firme um músico que eu conheci, eu fui jurada do Imagine, que é um festival que o vencedor vai representar o Brasil na Europa. E eu vi esse rapaz, tem 18 para 19 anos, o Gustavo Tenes, acho que é assim que pronuncia direito. Fenomenal, contrabaixista, incrível. Então eu chamei, vem aqui, eu quero habitar com esses talentos no sentido de frescor, né? Então ele vai participar também. A direção é do Dipa, Rodrigo Dipa. Iluminação, acho que vai ser da Miló, a gente ia ser do Silvestre, mas o Silvestre, puta, Badia, eu não vou poder estar com você, eu vou estar com a Lued. Falei, cara, a gente vai fazendo esse malabarismo, porque mesmo Meno estava na banda da Ana Canhas, e aí ele não está mais na banda, ele vai poder fazer comigo, então sempre um jogo. É um quebra-cabeça que vai juntando. Vai juntando, né? Quem tem que estar, estará, né? Então é isso. Aí na sequência tem muita coisa também, né? Depois eu vou para a Europa, para os Estados Unidos primeiro, depois eu vou para a Europa. E aproveitando, quando que vai ao ar? Semana que vem, no comecinho da semana que vem. No comecinho da semana, então dá para falar do Badiarte, que é uma imersão. Eu tive a oportunidade, durante a pandemia, de começar a explorar o lado da Badi, de compartilhar tudo isso que eu já vivi, né? Muita coisa que eu já inventei. Quem puder acompanhar lá no canal do YouTube, tem o Badi Music lá, que eu compartilho um monte de ideia. Eu tive muita ideia, eu sempre uma pessoa muito criativa, inventei moda pra caramba, assim. E aí eu fui convidada por uma escola para dar um curso, eu comecei a explorar esse lado meu de compartilhar essas experiências minhas. E aí no começo do ano agora eu dei um curso longo para o Conservatório de Tatuí, que eu já batizei como Badiarte. Foram 50 horas de curso. Caramba, bastante. E aí eu resumi, são quase 20 horas, não, são 18 horas, é uma coisa assim, é bem intenso a imersão, que começa dia 26, na hora do almoço, e termina, que é uma sexta-feira, e termina no domingo. Dia, tarde e noite, intenso. Cada módulo eu tratando, que eu já fiz muita aula de teatro, de dança, e isso tudo eu trago para a arte integrada, né? Então é muito, a Badi quando sobe no palco é uma mescla disso tudo que eu já estudei e pesquisei, inventei, mesclei, e desenvolvi muito uma linguagem própria, então por isso que é o Badiarte. Então vai ser num lugar incrível chamado Fazenda Serrinha, Bragança Paulista, que tem já uma história de um festival incrível que eles têm há, sei lá, 15 anos, Fazenda Serrinha em Bragança Paulista. Então vai ser lá, minha primeira imersão Badiarte. E aí a gente consegue as informações aonde? No meu site, quem entrar no site que é badiassad.com,
Tem uma abinha lá que é Badiarte. Aí aproveita, entra na abinha da agenda, que tá lá também. Aí tem lá discografia, tem bastante conteúdo lá. Nossa, eu não sabia desse projeto do Badiarte, mas parece ser maravilhoso mesmo. E eu acho que é uma coisa de sair um pouco desse mundo que a gente está vivendo para essa imersão, que deve ser maravilhoso. E tem um lado terapêutico também, Sim. né? De muita vivência, de cursos de autorreconhecimento da vida inteira que eu fiz. Tá tudo misturado, porque eu acho que eu nunca deixo de lado arte e espiritualidade. Para mim. Elas andam lado a lado. Elas andam lado a lado, então a gente explora isso também. Maravilhosa. E eu tô muito ansiosa pelos shows, eu acho que vai ser maravilhoso. Você vai conseguir? Vou tentar ir no do dia 9, aqui em São Paulo, nem é longe, e os shows do Sesc são sempre maravilhosos. Tem sempre projetos muito bons, então não dá pra perder. Que nem eu falei, eu já pisei ali algumas vezes e todas elas foram projetos lindos. Sim. Eu pisei ali com o Naná Vasconcelos, olha só, com Toquinho, Caramba! Com o Cordel do Fogo Encantado. Nossa, maravilhoso, nossa. E eu queria super te agradecer por tirar esse tempinho. E eu te admiro muito e acho sua carreira, assim, maravilhosa. E conversando com você, os seus olhos até brilham, assim, dá pra ver o quanto você é apaixonado pelo que você faz, de verdade. Gente, então, aquela janelinha de 100 anos, a gente tem que ser feliz, né? Sim. Acho que buscar a felicidade não tá lá. Ela tá aqui, né? E buscar isso no dia a dia mesmo. Com certeza. Mergulhar nas experiências para elas todas valerem a pena, né? E não fugir da dor, porque a da polaridade ela é imprescindível para criar esse alicerce forte para a gente crescer. Porque às vezes a gente cresce sem esse alicerce profundo e cai. O alicerce às vezes se rompe, a gente acha que está cheia, que está tudo bem. Eu já tive experiência, então eu posso falar de carteirinha, assim, tô ótimo, de repente, cai, nossa, não tava, e aí rola depressão, porque um processo que pode deflagrar em depressão, mas a gente já se cuida. Mas então, assim, sempre cuidar mesmo para alicerçar nessas experiências e não tem dia ruim, né? A gente tem o costume de falar tal dia de sol, tal dia bonito, dia de chuva, que dia... Imagina, todos os dias são lindos. É verdade. Isso é uma coisa que eu aprendi assim com a minha avó, que ela sempre, tipo, quando o dia tá feio, e as pessoas falam que o dia tá feio, ela, que dia feio, sei lá o quê. Linda, é maravilhoso, e só tá chuvoso, mas a chuva é maravilhosa. Aí em casa ninguém fala que o dia tá feio, que o dia tá bonito, porque ela... Ai, Badi, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Que gelada, sua mão. Eu falei. Maravilhosa, muito obrigada, de verdade. Obrigada. A todos vocês, um beijo. Tô esperando em todas as... A gente falou aqui, mas é a verdade, em todas as redes sociais. Eu mesma que respondo lá quando fazem perguntas. Maravilhosa. Então aproveitem. Obrigada. Obrigada, querida. Obrigada.